tema que acho que vale a pena a gente falar. A gente falou sobre as consequências de a gente não dormir, mas acho que é legal a gente focar no caso das crianças, porque elas afetam de uma maneira diferente. Então, qual que é a diferença do prejuízo que você tem de um adulto que não dorme bem e uma criança que não dorme bem? Afeta o desenvolvimento do cérebro? Como é que funciona? Pergunta muito pertinente nos dias atuais. Vamos lembrar que é assim, vamos imaginar aqui um senhor de 55 anos. Quando ele não dorme bem, qual é a tendência dele? Ficar sonolento, a encostar no sofá e querer tirar um pouco desse atraso de sono em qualquer momento, seja no carro, se ele for um passageiro, no avião, como passageiro, a mulher discutindo a relação, ele vai dormir no sofá, certo? A gente tem uma tendência, se você estiver aqui num dia de semana, sem nenhum compromisso, se tiver 1 hora, você fala, quer saber, eu vou abaixar aqui na mesa e vou dormir uns minutos. A criança é diferente. A criança privada de sono, ela fica hiperativa. Ela é totalmente oposta do adulto. A criança, ela está mais privada de sono, concorda comigo? As crianças estão dormindo menos que no passado. Sim. E as crianças de hoje têm mais queixas dos pais, dos professores, de serem hiperativas. Que antigamente a gente dizia, esse menino é moleque, ele é levado. É criança. Hoje é criança. Ele sobe na árvore, ele brinca de esconde-esconde, de pega-pega. Ele chegava em casa exausto, essa criança tomava um banho com o pezinho sujo, ele ia dormir. Hoje a criança não é mais moleque, ela não é mais levada, ela é hiperativa. E o que os pediatras estão fazendo? Medicando essa hiperatividade, que pode ser a hiperatividade com déficit de atenção. Então, a gente tem um sossega-leão para a criança. Dá um sossega-leão, que é o composto, porque a Ritalina, por exemplo, ela é um estimulante, que é usada no tratamento de déficit de atenção e hiperatividade. A privação de sono leva à hiperatividade nas crianças. E as crianças estão mais privadas de sono. Então, a gente tem que começar com a causa. Quanto tempo essa criança está dormindo? Vamos imaginar 7 anos de idade. Essa criança deveria dormir entre 9 e 11 horas. Agora, eu te pergunto, quantas crianças de 7 anos, estão dormindo no mínimo 9 horas? Nenhuma que eu conheço. E o ideal seria perto de 11. Se ela está dormindo 8 horas, ela já está devendo no mínimo 1 hora por noite. Multiplica isso por 5 dias da semana. Numa semana, de segunda a sexta, ela está devendo 5 horas para o seu cérebro, que vai comprometer o desempenho escolar dela, a capacidade de adquirir a informação, o bom humor, ela querer brincar. Às vezes os pais falam assim, não, mas meu filho é muito inteligente. Ele é um dos primeiros da classe. Só que na hora que você fala para a criança, vamos dar uma volta no parque? Ai, não quero. Ai, vamos no supermercado com a sua avó? Ai, não quero. A criança tende a ficar um pouco mais sedentária. E aí existe um instrumento maravilhoso para uma criança sedentária, que é o dispositivo eletrônico, o tablet. Você dá um tablet para uma criança, quantas horas ela fica? Infinitas. Infinitas. Aí você associa criança hiperativa, que quando ela senta, ela quer uma atividade que distrai. E existe essa atividade que ela é muito boa. E pai e mãe, é mais fácil dar um tablet do que você falar, quer saber, vou brincar de esconde-esconde com você. Às vezes você está ocupado com o seu dia a dia, se não tem tempo, você comprar babá eletrônica, e aquele passa o tempo. Então, assim, eu estou falando muito, mas eu acho que é mais para alertar essa sociedade. E eu acho incrível o tablet. Eu acho que as crianças hoje elas têm um poder cognitivo que eu não tinha na idade delas. Eu vejo mesmo meu celular, eu não sei usar metade das funções que ele faz. E essa geração ela é inacreditavelmente inteligente. Só que também a gente está caminhando uma geração que ela é menos motivada para algumas atividades físicas, ela é mais mal-humorada. E isso eu não estou falando por mim, mais ansiosa, muito bem lembrado, são que mostram as pesquisas. Hoje as crianças têm ganho de peso muito maior do que é aceitável. Eu lembro de uma pesquisa que falava sobre o comportamento dos adolescentes. Eles analisaram o grau de felicidade das pessoas e correlacionaram com hábitos que eles tinham no dia a dia. E o principal fator que determinava se eles teriam depressão, se eles teriam ansiedade, se eles se consideraram felizes, é a quantidade de horas de sono. Mais do que esporte, mais do que a quantidade de amigos. A Lula, puxa aí a imagem lá. Que ela mostra o gráfico da importância do sono. E assim, tá lá na frente, tem coisas que algumas pessoas consideram importantes para ela, como ouvir música, ter um videogame, e não tem até um aspecto negativo. As pessoas que têm isso têm um maior índice de... Aqui, ó. Que curioso. Que mostra sono. Ele, depois vem esporte. Ele é quase 2 vezes mais importante que o esporte, que é a segunda. Que a gente imagina que esporte está ligado com qualidade de vida. Mas é isso mesmo, Vitor, e para os demais. Sono confere uma vida de qualidade. Você falou pleno.
Você acorda de manhã sozinho, às vezes é 8h20 da manhã, às vezes é 10h30, às vezes é meio-dia. Você fala, nossa, eu acordei bem. E aí eu faço uma provocação. Qual foi a última vez que a gente teve essa plenitude ao acordar 7 dias seguidos?